Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Está feliz essa manhã? Amém. Eu também estou muito feliz de estar com vocês aqui nesta manhã. Neste momento nós temos o privilégio de ouvir mais da palavra do Senhor, palavras de vida. Então eu te convido a abrir por gentileza na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando aqui pela manhã, fazendo uma exposição de toda a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 2, e hoje nós leremos do verso 11 até o verso 22. E o tema da nossa reflexão nesta manhã é Unidos em Cristo. Unidos em Cristo. O texto também vai ser projetado, se você quiser acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Palavra do Senhor. Amém? Amados, nós estamos aqui no cerne do que trata, em maior parte, a carta aos Efésios. Você reparou que a nossa arte da exposição da carta aos Efésios é o vitral de uma igreja? Porque a carta aos Efésios é uma grande eclesiologia, talvez a maior eclesiologia do Novo Testamento. Eclesiologia é o estudo da igreja. Igreja em grego é a palavra eclesia, então eclesiologia é o estudo da igreja. E aqui em Efésios nós temos uma carta que fala demais sobre a igreja. Na semana passada nós conversamos sobre o tema o que é o Evangelho. E esse texto é uma continuação do que Paulo está conversando com a igreja de Éfeso sobre o que é o Evangelho. Nós falamos que há muita confusão sobre o que é o Evangelho. Normalmente, muitas vezes, pessoas confundem os frutos do Evangelho, o que faz o Evangelho, com o que de fato é o Evangelho. Nós falamos que o Evangelho é uma boa notícia em meio a uma má notícia, a má notícia do pecado, a má notícia de que a morte é o castigo por termos nos afastados de Deus. Mas Deus interveio na condição humana. E Deus agiu, veio do céu a salvação, não parte de nós, não parte da terra. Mas Deus é quem intervém para salvar o ser humano. E a salvação é obra da graça de Deus. Não é por obras, não é para que ninguém se glorie nela, mas ela é dom de Deus. Tendo dito tudo isso, Paulo explicando o plano da salvação, explicando o nosso estado de morte. E nós conversamos na semana passada que esse estado de morte é universal, não é apenas para um povo, não é apenas para um grupo ou para uma etnia, mas todos nós estávamos separados de Deus e que Deus veio para salvar toda a humanidade, para livrar a humanidade do pecado. Paulo entra agora no que nós chamamos dos frutos do Evangelho, ou seja, o que esse Evangelho causou. Sabendo de todo o plano da salvação, tendo explanado o problema do pecado e a solução, a única solução
para o pecado em Cristo, nós chegamos o que esse evangelho causa em nós. E nós temos aqui, como em muitas outras partes do Novo Testamento, aquela briga conhecida da gente entre judeus e gentios. Uma igreja misturada, uma igreja com uma tradição judaica, uma igreja com tradição grega, esse povo diferente, misturado, uma hora vai dar problema. E deu problema. Por isso que muitas cartas do Novo Testamento e textos dos evangelhos, inclusive, tratam sobre essa questão de Cristo ter vindo para todos. E a carta aos Efésios não é diferente. Paulo, então, após ter explanado o que é a salvação, ele vai falar sobre a igreja que essa salvação constituiu. A unidade que é fruto dessa salvação. Então eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que nós podemos aprender nessa porção da carta aos Efésios. Em primeiro lugar, Paulo começa falando sobre a falta de unidade. E é justamente isso que os nossos versos abrem. Ele diz: vocês outrora gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança sem Deus no mundo. O que são esses termos chamados de incircuncisão? A circuncisão era a marca do povo de Deus. Todo menino nascido homem ao 8º dia passava por um ritual que se chamava circuncisão. Nesse ritual, o prepúcio do órgão sexual masculino era cortado. E aquilo era uma marca no corpo, na carne, de que aquele menino pertencia ao povo de Deus. E essa forma de se referir aos gentios era muito comum, o uso da incircuncisão, ou seja, aqueles que não são circuncidados. O que nós queremos dizer com isso? Aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Porque a circuncisão marcava o indivíduo como pertencente ao povo de Deus. Então, quando um judeu falava para uma outra pessoa, para um gentio, você é um incircunciso, ele está dizendo, você não faz parte do povo de Deus. E é o que Paulo fala. Esse povo estava sem esperança, sem Deus no mundo, separados da comunidade. E o que nós entendemos, amados? Que pela nossa carne, pela nossa natureza humana, nós temos diversos motivos para andarmos separados. Porque a nossa carne nos separa. O que separava o judeu e o gentio? Por exemplo, cultura. A cultura do judeu era uma cultura completamente diferente da cultura do gentio. Problemas étnicos, problemas de rituais familiares, problemas da forma de como eles viviam, o que eles comiam. A dieta do judeu era diferente da dieta de um gentio. E essas diferenças culturais, diferenças de gostos, de hábitos, de costumes, é algo que até hoje tenta vir nos separar. Às vezes, culturas diferentes, quando se chocam, há problema. Inclusive, hoje, os estudiosos, sociólogos, os cientistas políticos dizem que os maiores conflitos no mundo é quando nós temos um choque de civilizações culturais muito grande. Países com culturas muito diferentes que fazem fronteira, normalmente há um problema naquela fronteira. Por quê? Porque as nossas diferenças culturais tentam nos separar. Qual outra diferença que os judeus tinham com os gentios? Diferenças políticas. E, amados, não é preciso dizer o quanto as diferenças políticas tentam nos separar hoje. É muito triste nós sabermos de igrejas de Cristo que quebraram, se partiram, brigaram, racharam por questões políticas. É muito triste quando nós sabemos desse tipo de notícia. Porque as nossas diferenças, as diferentes opiniões tentam nos separar. Não somente política, mas diferenças religiosas
tentam nos separar. Não, mas como assim? Diferenças religiosas? Sim, diferenças religiosas. Se você não teve esse desprazer, que bom, mas eu já tive o desprazer de ver na internet brigas feias, ofensivas, de cristãos calvinistas contra cristãos arminianos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Visões religiosas diferentes tentam nos separar, assim como separavam os judeus e os gentios. E hoje, no nosso século, na nossa geração, 2023, século 21, as novas gerações aí bombando, todos os adolescentes hoje nascidos são do século 21, não temos adolescentes mais do século 20. Nós temos a revolução digital que mudou a nossa maneira de viver muito rápido. E com isso, os conflitos de geração aumentaram. Aumentaram. Com isso, os adolescentes, os jovens, cria-se uma barreira entre eles e os adultos, idosos, mais velhos. Ficou mais difícil se entender e falar a mesma língua. Amados, nós vivemos hoje, o que nós temos no nosso mundo não é diferente daquilo que Paulo está tratando aqui na carta aos Efésios. Porque ainda hoje, e vai continuar por toda a nossa vida, a nossa carne, a nossa humanidade, os nossos gostos pessoais, as nossas opiniões e as nossas diferenças vão tentar sempre nos separar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que as nossas diferenças podem ser um problema se nós não andarmos segundo aquilo que Cristo quer para cada um de nós. Tínhamos um problema, judeus e gentios separados. Mas Paulo fala, além da falta de unidade, ele fala sobre o fundamento da nossa unidade. E olha o que ele diz no verso 13, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Opa, então nós temos uma situação que o gentio, o grego não judeu, aquele que come diferente, que vive diferente, que vê esporte, que vê cultura, que vê arte de uma forma diferente, agora ele está junto. E como fazer para conviver junto? E aí Paulo vai falar que Cristo é a nossa paz, a qual de ambos fez um, tendo derribado as paredes da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Ao mesmo tempo que a nossa carne, a nossa humanidade, as nossas características tentam nos separar, Paulo está dizendo aqui que a carne de Cristo, a humanidade de Cristo, nos uniu. Veja que paradoxo. A nossa carne tenta nos separar, mas a carne de Cristo nos uniu. Cristo, aquele que era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, nos dá o padrão de vida. Nos ensina a viver, nos ensinou a tolerância, nos ensinou o amor ao próximo, nos aceitou a acolher aquele que é diferente, nos aceitou a amar aquele que é diferente. Nos evangelhos vocês vão ver conflitos judeus e samaritanos. Os discípulos de Jesus passando por Samaria, Senhor, vamos orar para que caia um trovão e mate toda essa gente. E Jesus fala, não é isso, vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Não é essa a vontade de Deus para nós. E nós temos aqui nessa segunda porção do nosso texto, do verso 14 ao 18, a palavra paz como uma importante palavra desse texto. Ela aparece por 3 vezes aqui. Em primeiro lugar, aqui Paulo está dizendo que essa paz é uma paz que derruba muros. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação. Como assim uma paz que destrói? Sim, porque os muros da separação são contrários à paz de Cristo. E a paz que Cristo veio trazer derrubou os muros da separação. Amados, nós precisamos entender que em Cristo
tudo aquilo que tenta nos separar já caiu por terra. Em Cristo, aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Destruiu a separação, destruiu o muro da separação. Mas essa paz não somente destruiu, mas é uma paz que criou o quê? Criou um novo homem. Criou um novo corpo. Criou uma nova família. O verso 15 diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. É uma paz que nos faz viver como um. É uma paz que ataca o que nos separa e que constrói aquilo que nos une. A paz que nos faz viver como um só. Assim como os membros do corpo são diferentes, inclusive a sua mão direita não é igual à sua mão esquerda. Estica aí, dá uma olhadinha para você ver. Sua mão direita é diferente da sua mão esquerda, mas as duas são mãos, né? Assim como os membros do corpo são diferentes, todos têm funções diferentes. Como pode tantos membros diferentes viverem num mesmo corpo? Humanamente, impossível. Mas é a paz de Cristo que nos faz viver dessa forma. E Paulo ainda vai falar que essa paz é para todos. Verso 17, vindo, evangelizou, olha que palavra importante. Vindo o quê? Evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, somente para os de longe? Somente para os que estavam longe? Não. E paz também aos que estavam perto. Amados, essa é a beleza, a grandiosidade, a maravilha da paz de Cristo. Porque nós achamos que quem precisa de Cristo, da paz, quem está errado, quem precisa se corrigir é sempre o outro. E aqui Paulo está dizendo, essa paz que derruba os muros da separação e que cria um novo homem, ela age no outro e ela age também em mim. De forma que se eu tenho conflitos na minha família, aqui na igreja, se nós, nessa família da fé, temos conflitos, temos brigas, temos problemas, eu preciso entender que a paz de Cristo que nos une precisa agir no outro, mas também precisa agir em mim. Não foi isso que aconteceu quando Marta e Maria receberam Jesus lá na casa? Marta chegou para Jesus e falou, Senhor, olha a minha irmã, eu estou trabalhando, estou fazendo, olha ela só está aí parada, te ouvindo, olha ela. E Jesus vira para ela e fala, Marta, você também está errada. E às vezes a gente age assim, Jesus olha o outro, Jesus olha o outro, Jesus muda o outro, Jesus transforma o outro. E Jesus responde, meu amado, deixa eu tratar com você aquilo que você precisa melhorar. Deixa eu tratar com você aquilo que você precisa mudar. Vamos nos preocupar em olhar para nós mesmos antes de olhar para o outro. Quando a gente aconselha casal, é muito interessante ouvir as duas perspectivas, do marido e da esposa. Parece que são dois episódios completamente diferentes. Mas como é incrível a nossa capacidade de puxar sempre a sardinha para o nosso lado. Por isso que nunca se conversa com um só, sempre se conversa com os dois. Porque se a gente conversa com um só, a gente vai ter a total tendência de achar que o outro está 100% errado e um está 100% certo. Nessa grande família da fé que nós vivemos também é assim. De forma que os jovens precisam entender que eles precisam melhorar. Os mais velhos, idosos, precisam entender que eles precisam melhorar. Não existe uma geração certa e uma geração errada. Ambas as gerações precisam da paz de Cristo. Não existe um grupo, um ministério certo e um grupo, um ministério errado. Ambos os ministérios precisam da paz de Cristo. A paz que nos une, quebrou os muros, nos une num só corpo. E essa paz é para todos. É para o outro e é para mim também.
Nosso desafio é olhar para nós mesmos, antes de querer o conserto e a correção no outro. Porque aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. E as consequências dessa unidade? Por último, Paulo vai tratar aqui sobre as consequências dessa unidade. O que ela fez? Ela criou uma grande família. No verso 19 diz assim: vocês já não são estrangeiros, peregrinos, está falando isso para os gentios, mas vocês são aqui concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nesta família de Deus, todos são diferentes, todas as culturas diferentes, todos os gostos diferentes, seja gosto cultural, seja gosto musical, seja gosto político, todos os diferentes formam uma só família. E por falar em política, você já sabe que Jesus, no grupo de discípulos, ele tinha um zelote e tinha um publicano. Tinha um revolucionário contra o Império Romano e tinha um funcionário do Império Romano. 2 partidos políticos extremos, extrema direita, extrema esquerda. Os 2 discípulos de Jesus. Mateus era publicano, Simão era um zelote. A mesma família de discípulos de Jesus, igual nós somos hoje, a mesma família de discípulos de Jesus. E no verso 20 ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Essa família, amados, olha para mim, presta atenção, essa família tem como dar certo, essa família não vai acabar. Por quê? Porque ela tem uma base sólida demais para acabar. Essa casa, esse edifício, esse templo não está construído na areia, está construído sobre a rocha que é Cristo. E as paredes, as edificações, os pilares que sustentam essa família é a pregação dos profetas, dos apóstolos. De forma que se a nossa carne tenta nos separar, o nosso fundamento é inabalável, nós não seremos separados. Viveremos em unidade, para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando essa família, quando esse edifício, cuja a pedra angular é Jesus, e também que os alicerces, as colunas, é a pregação da fé, da palavra, e nós estamos firmes, alicerçados, inabalados, o que acontece? Qual é a consequência? Só tem uma consequência: essa família cresce. Quando os muros da separação são quebrados, quando a carne que tenta nos separar morre em Cristo e nós nos solidificamos em Cristo e na pregação da palavra, qual é a consequência? Só pode ser uma. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja muitas vezes não cresce porque não aboliu a carne que tenta separar os seus membros. A igreja muitas vezes não cresce porque trocou de fundamento. A igreja muitas vezes não cresce porque colocou outras colunas que não seja a pregação dos profetas e dos apóstolos. Trocou as colunas por paredes da moda, pregações da moda, teologias da moda. Mas esqueceu das verdadeiras colunas, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Esqueceu do fundamento. Se nós derrubamos aquilo que nos separa e nos alicerçamos em Cristo e olhamos para frente, o crescimento é consequência. O crescimento é consequência. E olha que lindo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é a casa de Deus. A igreja é onde Deus habita. Deus está aqui. E dessa forma, em unidade, alicerçados em Cristo, nós podemos o quê? Olhar para aquelas portas abertas lá fora. E entender que Deus habitando aqui, Deus não aqui nesse lugar, nessas paredes, habitando em nós. Nós, pessoas, somos a igreja. Não a construção.
habitando em nós, como igreja, nós podemos levar essa mensagem do Evangelho da paz ao mundo. Porque Deus está conosco. Onde há unidade, onde os muros da separação são derrubados, onde Cristo é o fundamento, onde a pregação é a pregação dos profetas e dos apóstolos, lá Deus habita, lá a paz, lá a esperança. Lá nós podemos ter certeza de que Deus está agindo e vai continuar agindo. Quero encerrar trazendo algumas reflexões para a nossa vida. Qual aspecto da carne me impede de viver a unidade? O que é para mim intolerante no outro? O que para mim eu olho o outro e de repente, dependendo da opinião, dependendo da posição, dependendo do estilo, dependendo do gosto, eu vou fechar a cara. Eu não vou querer tratar bem. Eu não vou querer ser nem ao menos educado. Qual aspecto da minha carne eu faço esse desafio para você? Não olhe quanto instituição, não olhe quanto primeiro IPI de Sorocaba, não olhe o outro, olhe para mim, para você, melhor dizendo. Para mim não, muita gente olhando para mim. Olhe para você. Eu olho para mim e você olha para você. Vamos olhar para nós mesmos. Qual aspecto da minha carne ainda é um muro de separação? O que eu preciso entregar aos pés de Cristo para que a carne de Cristo derrote de uma vez por todas esse muro da separação? Quais muros eu ainda sou relutante em derrubar para que haja paz? Quanto dessa paz de Cristo, que chama os que estão longe, mas também chama os que estão perto, eu tenho vivido? Quanto dessa paz é realidade em nossa vida, em nossa igreja, em nossa comunidade? Será que nós, quanto igreja, não podemos viver muito mais dessa paz? Como tem sido a minha vida na família da fé? Eu entendo que isto é a família de Deus. Eu entendo que estar aqui, que participar dos cultos, dos ministérios, participar das programações, viver a igreja é o melhor estilo de vida que eu poderia ter. Eu entendo que igreja não é um local para eu ir assistir a alguma coisa, mas igreja é algo que se vive no dia a dia. Será que eu tenho desfrutado desta bênção que é participar desta família da fé? Nosso desafio, e que Deus nos abençoe nesse desafio, é lançar aos pés da cruz tudo o que tenta nos separar. Nos alicerçarmos nessa paz de Cristo. Nos solidificarmos e como igreja juntos, unidos em Cristo, prossigamos para o alvo, crescendo, frutificando e abençoando aqui onde nós estamos, a cidade e todos os povos da terra. Amém? Agora nós temos o momento da ceia do Senhor e a mesa do Senhor é o momento de celebrarmos também a unidade. Aqui faz parte a família da fé. Aqui é onde nós celebramos que estamos unidos em Cristo, o Cordeiro que foi morto e nos trouxe a paz. Então eu quero convidar os presbíteros, o conselho a vir aqui à frente para nós participarmos da ceia do Senhor. E quando formos participar, tenhamos em mente esta mensagem, que pela obra de Cristo, nós somos um. E a ceia é a celebração dessa família da fé. Amém?